Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo sobre o RNG11, um fundo de ticker, como eu já falei, né, da Rio Negro, que na verdade é da Rio Bravo, é uma laje corporativa que está pagando um bom dividend yield de 0,84 comparado, é claro, ao seu subsetor. Tem pago esse último rendimento de 39 centavos que nós vamos ver que, da melhor hipótese, poderia manter esse parâmetro, mas fica cada vez mais complicado. O patrimônio líquido dele é muito pequeno, 234 milhões, e o valor patrimonial dele bem acima do que está sendo cotado. A gente vai prosseguir e depois vamos ver também o relatório gerencial e as informações que mais importam para a gente tomar a nossa decisão. Esse fundo eu tenho em carteira, por isso já eu peço aquele like maroto, também ativa o sininho, considere ativar como membro, dá uma fortalecida, comenta aqui se você tem esse fundo em carteira. Vamos que vamos. Ele tem basicamente dois edifícios, Padaueri e Dermini, e uma loja do Deck Park, a parte de centro comercial. Então, do tipo escritório, nós temos 13.466 cotistas, tá? E aqui a gente vê um padrão bem definido. Ele desceu bastante aqui, depois com o aquecimento dos fundos imobiliários, veio marcar duas vezes o fundo aqui, depois subiu bastante, e agora vem na sua pernada de baixa, sendo que ele já bateu três vezes esse patamar de R$ 45, 45,8, né? Mas sendo mais preciso. A gente não sabe o que vai acontecer, provavelmente pelos dividendos que têm caído ao longo do tempo. É mais provável que continue caindo, apesar de que com a sua cotação atual ele já está batendo um bom patamar de preço. Então eu não acredito esses 39 centavos aqui por 2 meses. Muito é porque teve um não recorrente de rescisão de contrato. O mais esperado aí é ser em torno dos 35 centavos. Se você for projetar, o pessoal tá querendo muito mais do que esse 0,8 com essa subida absurda da Selic. Pelo menos aí mais do que 0,8 num fundo desse que tem o seu certo risco. O que daria, se você for pegar aqui, a patamares de 35 centavos, se você fosse projetar por 12 meses, 4,20. 4,20 para mim deveria estar em torno de R$ 42. Então, aí sim você teria 10% ao, né, ao ano. R$ 42. 44 até ainda daria um pouquinho menos, 9 ponto alguma coisa, ainda para um fundo desse daí talvez daria, mas não esses 46. E olha que eu tenho esse fundo de carteira, mas é a minha opinião, o que eu vou trazendo aqui para vocês. Então, para mim, vai cair, porque ele deve perfurar esse fundo aqui, e aí para níveis mais baixos, assim como aconteceu todas as vezes que ele foi testando aqui, ó, várias vezes, uma hora ele perfura. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu numa tendência de alta, então ele perfurou aqui para cima, na verdade aqui, ó, em cima, e aqui agora ele está com a tendência de baixa. Quando a gente vai olhar o relatório gerencial da Rio Bravo, bem interessante. Então ele vai falar aqui, ó, Fio Negro é proprietário do edifício Padauiri, edifício Demini e Deck Park do condomínio Centro Administrativo Rio Negro. É como se fosse um centro, um condomínio só, mas com várias alas. Tem uma taxa de administração muito baixa, não tem taxa de performance, que eu acho bem bacana. Então ele vai falando aqui que ele teve dois pagamentos aqui não recorrentes da Enjoei, que teve uma rescisão contratual. Então ele está com um bom dividendo, né? Está com um dividendo aí na faixa dos 9,6, como eu projetei, muito próximo que seria, com a queda de uma cotação e manutenção do seu dividendo. A gente tem uma vacância que ele fala que está tendo muito esforço para prospectar. Nesse composição do resultado, a gente vê aqui que o resultado dele foi muito bom esse mês, 47 centavos, mas você vê que algo em torno dos 40 centavos seria algo mais, vamos dizer assim, palatável. E aqui você vê que ele tem umas despesas que variam, mas no mínimo no piso fica esses 11 centavos. Então você tem aí talvez, por isso que eu falei daqueles 35 centavos. Digamos que ele tivesse 40 centavos menos os 12 centavos, mas na média aqui, daria
uns 28, até menos do que os 35. Mas a gente sabe que tem a parte de também diminuição conforme vem vindo a vacância. Você também tem algumas diminuições de custos, porém despesas como IPTU, outras despesas também você aumenta. E além disso, você também tem um repasse do IPCA e GPM, esses contratos ao longo dos meses, que pode ainda fazer com que ele talvez distribua esses 25 centavos. Ainda tem, ele fala aqui que tem uma reservazinha, né? A gente vai ver aqui que ele tem uma reservazinha ainda também. Então você vê que tem desconto, multas, ó, aqui, ó. Tudo isso aí vai equalizando. Então na Receitas Imobiliárias ele teve 1.530.000, mas foi muito mais do que no 12 meses. Se você for ver, nos 12 meses só foi 15 milhões. Então o normal, o default dele é em torno de 1.300.000. Com esses 300 de despesa, você teria ali 1 milhão, tá bom? Mais ou menos. Então, você tem aqui o resultado por cota, 47, algo em torno de 40 centavos. Com esses 39, ele não deve continuar, ele deve continuar em torno de 35. É isso que eu penso. Então, eu projeto uma queda, né? Pode ser que ele tenha uma queda, ele já tem caído desde o início. A gente vê que a situação é complicada, tanto da Alphaville, região, e dos fundos imobiliários de laje corporativa. A Alphaville aqui tem se mantido numa vacância alta e ele começa a vir numa pernada de subida de vacância, meio que igualando. Aqui a gente vê que a vacância física dele nessa torre de Hermínia é o mais complicado, mas tem uma vacância financeira. Ou seja, aqueles que estão no empreendimento não estão conseguindo pagar. Então é uma crise que se instalou nas lajes corporativas na cidade de São Paulo. A gente vê que percentual dos vencimentos, a gente tem muitos que venceram agora em 2021, ele não atualizou, já tinha tirado isso aí, e tem uma parcela que vence em 2022. Não tem ninguém vencendo em 2023, isso é bom, e 2024 tem também uma parcela alta, né, de vencimento. Na verdade, a maioria aqui vencendo em 2025, mas essa revisional pode trazer para baixo o valor. Então, ele tem uma boa diversificação por setor e por receita de setor. E aqui você vai vendo os prédios, né? Ele está falando como é que é o empreendimento, como é que são. Tem esse torre de bloco C, bloco B e aqui o centro comercial. Tá bom, pessoal? Isso que eu queria falar. Então, assim, não é uma notícia tão boa para os cotistas. Eu sou um deles. Ainda talvez mantenha a posição, mas se ele pagar um bom dividendo e quando a gente vai ver aqui 12 meses, a gente vai ver aqui que a tendência é de baixa, né? Beleza que ele marcou fundo, parece ter marcado fundo, mas se der um respiro aqui na faixa talvez dos R$ 50, eu daria ali uma zerada de posição, porque eu estou querendo uma janela para sair desse fundo, na verdade. Não acho que vai sendo dinâmico, né? A gente tem que sempre ler os relatórios e eu não estou vendo uma perspectiva no médio prazo muito boa para ele não. Tá bom? Essa é a minha opinião, tá? Não é nenhuma representação de compra nem de venda, mas eu creio que ele ainda pode dar ainda um bom dividendo nesse próximo mês aqui de junho que vai cair em julho e pode dar uma animada nos cotistas, o dividend yield tá bom, para fazer com que realmente essa cotação suba um pouco aí no curtíssimo prazo, mas na minha humilde opinião, no médio prazo tem um desafio muito grande. É claro que no longo prazo esses prédios tendem a se valorizar, né? E é isso que eu entendo para esse tipo de empreendimento. Bom, muito obrigado, até a próxima, vamos que vamos e bom investimento a todos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, considere ativar o sininho, virar membro e se inscrever no canal.